Ele me falou, hoje a gente despediu 24 pessoas lá na minha empresa, porque o trabalho que elas fazem pode ser feito por uma inteligência artificial que não fica doente, não tira férias, não fica grávida. Se você tem uma máquina que não sente dor, nem sente o amor, você não pode programar esse tipo de emoção numa máquina. Ela não tem consciência de que ela existe. Ela não tem um propósito de se manter viva. Toda criança nasce cientista. Não interessa de onde você vem, se você está no meio da floresta amazônica, uma criancinha no mame. Se você tem duas opções de viver, otimismo e pessimismo, ser pessimista é uma péssima ideia, porque você vai acordar todo dia de manhã derrotado. Nesta entrevista especial, o Estadão conversa com o astrofísico, professor, escritor e divulgador científico Marcelo Gleiser, um dos mais influentes pensadores contemporâneos sobre a relação entre ciência, humanidade e conhecimento. Autor de obras importantes como A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu, e primeiro latino-americano a receber o Prêmio Templeton, conhecido informalmente como o Nobel da Espiritualidade, Gleiser defende há décadas uma visão de ciência mais humanista e integradora, que reconhece seus próprios limites na compreensão da realidade. Nesta conversa, exploramos como suas ideias dialogam com o conceito de inovação, não só inovação tecnológica, mas também as esferas cultural, científica e existencial desse conceito. O professor Marcelo Gleiser será um dos destaques da São Paulo Innovation Week, evento que o Estadão vai realizar em maio, com foco em inovação, tecnologia e negócios na cidade de São Paulo. O evento terá uma programação formada por palestras de grandes nomes internacionais e brasileiros, debates, espaços para troca de conhecimento e palcos com performances e atrações musicais. O professor Marcelo Gleiser vive na Itália e, por isso, nossa conversa será realizada no formato de videoconferência. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Agradeço muito a atenção do senhor, a sua disponibilidade. Nós estamos preparando essa entrevista no contexto da São Paulo Innovation Week, que é o evento que o Estadão está organizando. E eu queria começar perguntando para o senhor sobre... o senhor tem um livro, A Ilha do Conhecimento, que diz que quanto mais coisas nós sabemos, quanto maior nosso conhecimento, maior também é o oceano do desconhecido, né? Aí eu queria saber do senhor como é que essa visão se relaciona com a ideia de inovação, que assim determina sempre que a gente passe novas barreiras, que a gente sempre vá adiante, né? Sempre buscando coisas novas. Como conciliar essas duas visões? Pois é, isso daí parece ser um paradoxo do conhecimento, né? A gente pensa assim, mas como assim, né? Afinal de contas, quanto mais a gente aprende sobre o mundo, mais a gente conhece do mundo, né? Mas o que acontece, você olha para a história da ciência, é que quando nós aprendemos coisas novas sobre a natureza, sobre o mundo, sobre nós mesmos, surgem novas perguntas que antes a gente nem podia ter antecipado, né? Então, para mim, um exemplo clássico disso é a descoberta do telescópio, né? Então, descoberta não, a invenção do telescópio, né? Então, o telescópio ele foi inventado na Holanda no início de 1600 e, eventualmente, um deles caiu nas mãos do Galileu na Itália, em 1609. E, até aquele momento, ninguém tinha tido a ideia de usar esse instrumento para mapear os céus, né? Então, toda a astronomia, milhares de anos de astronomia, era feita só a olho nu. E a olho nu você vê que tem planetas, você vê que tem estrelas, você vê que tem pelo menos 5 planetas, né? Porque além de Saturno não dá para ver a olho nu. Mas quando Galileu, esse aqui é o ponto, quando Galileu apontou um telescópio para os céus, ele viu coisas que ninguém tinha visto antes. Ele viu que a Lua tinha crateras e montanhas. Ele viu que Júpiter tinha luas, satélites, 4. Hoje a gente sabe que o Júpiter tem mais de 70 luas, imagina só, maior trânsito lá, né? Então o que acontece? O instrumento que ampliou a nossa visão da realidade, né, esse telescópio, ele também levou a perguntas que antes a gente não podia ter antecipado, porque a gente não tinha visto o suficiente dos céus, né? Isso vai se repetindo ao longo da história da ciência, quer dizer, cada vez que você melhora a precisão de um telescópio, a magnitude do telescópio, você vê mais coisas que você não tinha visto antes. E quando você vê essas novas coisas, você fala, mas calma aí, peraí, então Saturno tem anéis? E aí você fala, mas do que é feito esse anel? Aí você tem que ter um satélite, um telescópio mais poderoso ainda. Então, à medida que isso vai acontecendo,
você vai ampliando o seu leque de conhecimento, mas também esse novo conhecimento leva a essas novas perguntas. E esse contexto é muito importante para a inovação, porque é da inovação dessas tecnologias que vêm esses avanços da ciência. Para você ter um telescópio mais poderoso, você tem que ter lentes mais poderosas. Eventualmente se descobriu que não é só a luz visível que a gente pode ver nos céus, a gente pode ver a luz que é invisível aos nossos olhos, infravermelho. Então, o sol brilha no infravermelho, você brilha no infravermelho, a gente está aqui, mas só que a gente não vê a olho nu, né? Eu chamo esses instrumentos de amplificadores de realidade. Eles literalmente amplificam o jeito da gente ver as coisas. E, obviamente, quanto melhor a gente vê o mundo, mais precisa é a nossa história que a gente conta sobre o mundo, mas também vão surgindo essas perguntas. A mesma coisa se deu com a invenção do microscópio. Então, em vez de ir para o muito grande, você vai para o muito pequeno. Também no século XVII, lá no finalzinho, os caras fizeram isso com uma gota d'água e viram que tinha bichos invisíveis ao olho, as bactérias, né, e outras coisas, micro-organismos invisíveis aos olhos, nadando numa gota d'água. Eles falam, caramba, então a vida é muito mais complexa do que a gente tinha imaginado. E aí começa essa aventura toda outra vez, entendeu? Então é por isso que a Ilha do Conhecimento é assim, a gente aprende, cresce a Ilha do Conhecimento, mas cresce também essa fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Perfeito. Professor, nesse contexto, a inteligência artificial, então, ela abre um leque gigantesco de novas perguntas. Como é que o senhor vê a relação da inteligência artificial com esse avanço do conhecimento? Pois é, a diferença é que a inteligência artificial, ela não é um amplificador de realidade no mesmo sentido que um telescópio ou um microscópio. Ela é uma ferramenta de conhecimento. Então, basicamente, ela não inventa nada de novo, ela não amplia, de uma certa forma, a nossa visão de mundo. O que ela faz é usar os dados que a gente tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo em astronomia. Você tem um mega telescópio novo aí, que descobriu um monte de novas galáxias. Então, você tem uma quantidade de dados gigantesca sobre essas novas descobertas em astronomia. Coloca isso na inteligência artificial e ela vai ajudar você a categorizar a forma dessas galáxias, a composição química dessas galáxias, a rotação delas. Então, ela é um instrumento ultra útil na pesquisa, né? Porque ela é uma espécie de mega máquina de calcular, vamos dizer assim, é uma mega calculadora, né? Mas ela não está te dando a possibilidade, olha, ela não vai falar para você, olha, Marcelo, sabia que fora galáxias tem um outro tipo de corpo celeste que a gente não tinha visto ainda. Ela não vai fazer isso, entendeu? Para isso você precisa de um telescópio, você precisa de outros tipos de tecnologia. Então, o que a inteligência artificial faz muito bem é mapear os dados que são dados para ela não, para isso, né? Porque ela não é uma ela, nem um ele, é uma coisa, uma máquina, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque tá complicada essa história. Basicamente, ela vai ser um grande auxílio na pesquisa, já é um grande auxílio na pesquisa, mas eu não acredito que ela venha trazer novas descobertas, a menos que, quando você está olhando para os dados todos dessas observações que foram feitas com outro instrumento, até com uma ressonância magnética, vamos dizer assim, do cérebro, o cara faz uma ressonância e começa a mapear as coisas e olha lá, tem uma coisa ali que a gente não tinha visto ainda. Então, pode ser que ela descubra coisas simplesmente através dessa análise de dados. E, professor, quando o senhor diz que a IA não amplia a nossa visão de mundo, tem uma certa crítica? O senhor tem algumas restrições em relação à inteligência artificial? A gente tem que fazer uma distinção super importante. Existe a inteligência artificial que a gente já está usando, tipo o ChatGPT e esses chatbots todos, né? Essa daí, tranquilo, sabe? Ela é extremamente útil. Eu uso, todo mundo usa, né? Eu acho hoje em dia, principalmente em pesquisa, é muito, muito útil porque você tem acesso a uma informação muito rápida, se bem que muito importante, você não pode se fiar completamente, cegamente, e como a inteligência artificial. Você tem que checar de onde estão vendo essas afirmações que estão sendo feitas ali por esse programa de computador, né? O que me incomoda são as afirmações que dizem que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Existem vários erros categóricos nessa expressão, assim, porque, primeiro, a inteligência artificial não é uma inteligência. Ela é uma máquina que usa
cálculo estatístico para fazer análise de dados ou para fazer análise de palavras. Então, quando você conversa com quando você, entre aspas, conversa com um chatbot, você fala assim, eu nasci na Figueiredo Magalhães, que é uma rua lá do Rio de Janeiro. Aí eu falo, fala aí do Figueiredo Magalhães, quem foi essa pessoa? Aí ela vai pegar, entendeu, essa informação de um monte de lugares diferentes, vai focar isso tudo, criar um documento que fala lá de uma forma muito legal sobre o Figueiredo Magalhães. Isso é ótimo. Mas isso não é uma inteligência, entendeu? Isso daí é uma aferição de dados que já foram feitos, né? Então, ela é uma espécie de apoio ao pensamento humano. Ela não é uma outra forma de pensamento humano. Ela não tem consciência de que ela existe. Ela não tem um propósito de se manter viva. Ela não está viva. Ela não sabe o que significa ficar viva. Se você tem uma máquina que não sabe, que não sente dor, nem sente o amor, você não pode programar esse tipo de emoção numa máquina. Essa máquina pode simular esse tipo de emoção. Você pode falar, eu tenho um robô aqui que tem a superfície do braço sensível, se der um beliscão no robô, o robô vai falar, ai, mas ele não está sentindo dor. Entendeu? Ele foi programado para reagir de uma certa forma quando a gente faz esse tipo de, vamos dizer assim, interação com o robô. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pulo gigantesco que as pessoas fazem de achar que a inteligência artificial já é uma outra forma de inteligência que vai superar a mente humana. O perigo, Gonçalo, da inteligência artificial não é a inteligência artificial, é como as pessoas, os humanos, usam a inteligência artificial. Porque como toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Você pode usar a inteligência artificial para tentar encontrar a cura do câncer de pâncreas. E você pode usar a inteligência artificial para bloquear o computador que controla os semáforos na cidade de São Paulo, causar um tremendo caos urbano. Entendeu? Não é a inteligência artificial que está fazendo isso. Somos nós, usuários, que estamos, como sempre, usando a tecnologia de uma forma ou de outra. Quando a gente fala que a inteligência artificial vai controlar o mundo e vai destruir a humanidade, quem fala isso somos nós, não a inteligência artificial, né? Quem programa a inteligência artificial são os humanos. Então existe uma tremenda vamos dizer assim, projeção dos nossos medos, que são medos muito mal resolvidos, existenciais, para essas máquinas supostamente maravilhosas. Professor, o senhor disse que a inteligência artificial não vai nos tornar mais inteligentes, né? Não vai superar a inteligência humana. Por outro lado, o senhor acredita que ela vai limitar o avanço da nossa inteligência? Ela vai deixar a gente mais burro, entre aspas? Então, calma, vamos qualificar essa tua afirmação. A inteligência artificial certamente vai nos tornar mais eficientes. Isso já está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante entender isso. É uma máquina que está aumentando a eficiência do trabalho humano. Por exemplo, eu acabei de voltar da China e de Singapura, e lá a inovação com inteligência artificial explodiu. Tipo, tá em tudo quanto é lugar. Então, todas as atividades urbanas de transporte, de controle de tráfego, de trens, de aviões, de drones, é já feita com inteligência artificial. Então, isso aí é um benefício da invenção, quer dizer, aquela coisa, né? Lá nesses dois lugares em particular é benefício, mas também tem um custo da liberdade pessoal gigantesca, né? Porque você está sendo vigiado, mapeado, controlado 24 horas por dia, praticamente. Isso já é uma realidade lá. Total. Na China, então, é impressionante, assim. Mas, então, é uma máquina que já está amplificando a eficiência humana, e é por isso que está essa corrida louca aí para você conseguir inteligências artificiais cada vez mais poderosas, né? Tem uma competição entre a Meta e a Microsoft e a Amazon, agora o Elon Musk, a XI, ou a XAI, sei lá como chama a empresa, contra as empresas da China e da Europa, etc. Então, isso aí é uma guerra tecnológica que está acontecendo, porque é óbvio que quem controlar essa tecnologia vai ter uma influência no poder econômico gigantesca, né? Isso sem a menor dúvida. O perigo da inteligência artificial é o seguinte, e isso a gente vê direto nas universidades, eu como professor vi isso claramente na sala de aula, que é assim, se você, vamos dizer, dá uma prova para os alunos em que eles têm que escrever um texto de 500 palavras sobre a influência do aquecimento global
no degelo das calotas polares. Aí o cara vai, opa, peraí, o professor não está olhando. ChatGPT, ó, tem 500 palavras. Tarará. Vai sair um texto. Sim. Legal, né? Tranquilo, todo mundo sabe fazer isso. Só que o problema ali é que a pessoa que nem fez a pergunta, né? Quem fez a pergunta foi o professor. Ela não está mais construindo uma resposta. Ela não está mais pegando os dados necessários para responder essa pergunta, construir uma narrativa que faz sentido de A até o final. E isso daí vai levar a uma perda na capacidade de contar histórias, de construir narrativas. E isso daí é um problema sério para a humanidade, né? Porque se tem uma coisa que nós somos, é que nós, seres humanos, somos os animais que contam histórias. E se a gente se fiar nessas máquinas para criarem essas histórias com dados que a gente nem conhece, porque já estão lá na internet ou em outro lugar, a gente vai dar uma emborrecida, assim, né? E é óbvio isso, porque eu vejo ensaios que alunos escreveram para mim na mão, ali na marra, e os outros que os alunos usaram o chatbot, né? A diferença é grande. A diferença é enorme, é clara e é meio que embaraçante, vamos dizer assim, para o aluno, entendeu? Para você aprender, você tem que ter um esforço. A atividade de aprendizado é uma atividade ativa e não passiva. Pela experiência que o senhor tem já de longa data e também por essas viagens, o senhor acredita que a IA já está roubando espaço dos seres humanos, assim, na educação, na ciência, nas interações sociais? Ela já está colocando um pouco a gente para escanteio? Com certeza, né? Isso a gente está vendo em todas as partes. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é um empreendedor, né? Ele abre negócios novos, é um investidor anjo, né? Que a gente chama. Sim. E ele outro dia me falou assim com muito orgulho. Ele me falou: hoje a gente despediu 24 pessoas lá na minha empresa, porque o trabalho que elas fazem pode ser feito por uma inteligência artificial que não fica doente, não tira férias, não fica grávida. É muito mais efetivo economicamente você usar esse tipo de máquina do que você ter uma pessoa. Eu perguntei para ele: mas e aí? E aí essas pessoas, o que elas vão fazer da vida? Ah, elas vão se adaptar de alguma forma. Ou seja, essa transposição de empregos que estão sendo já perdidos pela inteligência artificial já é uma realidade total e absoluta agora, nesse momento. E a coisa vai ficar cada vez mais séria, porque no momento ela está afetando o pessoal mais de colarinho branco, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos a gente fala do white collar worker, é o cara que trabalha em escritório, né, e tal, e o blue collar é o cara que trabalha nas fábricas. Então, os advogados já usam inteligência artificial direto, os médicos já usam inteligência artificial direto, por exemplo, para diagnosticar, um exemplo simples, câncer de pele. Essas inteligências artificiais são mais eficientes do que os médicos. Por quê? Porque você pega uma data, um banco de dados que tem 1 milhão de fotos de melanoma, entendeu? E o médico na carreira vê, sei lá, 1.000. A estatística de 1 milhão para 1.000 é muito melhor, né? Então isso daí já está acontecendo. Mas veja, essas são, mais uma vez, são ferramentas de aumentar a eficiência do trabalho humano. O problema é quando você fala: pô, a gente nem vai mais precisar do advogado, a gente não vai mais precisar do médico, a gente não vai mais precisar do professor, porque as máquinas vão poder ensinar. Daí você desumaniza o mundo. Mudando um pouco o tema, o senhor transita assim, com muita facilidade entre ciência, filosofia, espiritualidade. Como essas áreas, especialmente a filosofia e a questão e a espiritualidade, podem também trazer a sua contribuição para esse compromisso que a gente tem com a inovação? Como é que a gente relaciona tudo isso? Depende um pouco da inovação, né? Porque, por exemplo, espiritualidade ela tem um papel mais existencial do que inovador em termos de tecnologia que você caça. Sim. Por outro lado, você pode imaginar o seguinte: se você é uma pessoa que a sua espiritualidade é ligada com o planeta Terra, com a preservação do planeta Terra, porque você acha que o planeta Terra é a sua mãe, e os nossos povos originários no Brasil e em vários outros lugares do mundo não tem a menor dúvida disso, né? Que nós devemos a nossa existência à nossa mãe. A ciência moderna também diz isso, mas ninguém quer pensar nessas coisas. Mas o ponto é que essa pessoa
que tem essa relação espiritual com o mundo em que ela vive, pode se dedicar, por exemplo, se ela for uma engenheira, né? Ela pode se dedicar a criar tecnologias que tentam resgatar a saúde da nossa biosfera. A espiritualidade inspira a pessoa a criar inovações numa área que tem um valor moral importante para essa pessoa. Existe um quarteto aqui: a ciência, a filosofia, a espiritualidade e as artes. Essas 4 coisas, elas formam o que eu chamo do quarteto existencial humano, né? Vamos dizer assim, no sentido que nós precisamos da interpolação e da interconexão dessas 4 pernas dessa cadeira. E ter uma menos, você fica com a cadeira meio capenga e você pode cair dela. Então, se você insiste muito só na espiritualidade, pô, nunca pensei nisso. Se você insiste muito nessa espiritualidade, mas não está sentado no mundo em que existe a tecnologia, existe a filosofia, as escolhas morais, você fica meio perdido num lá, né? Tipo, numa vida meio, né, fora da real, vamos dizer assim. Se você insiste muito só no cientismo, né, na ideia de que a ciência é capaz de responder todas as questões humanas, você cai no materialismo que certamente vai falhar, com certeza, porque a ciência não responde todas as perguntas humanas, e vai levar a uma existência incrivelmente limitada. Pegando esse gancho, aproveitando a experiência que o senhor tem nos Estados Unidos, assim como professor por muito tempo, como formar cientistas, pesquisadores, profissionais que consigam equilibrar melhor essas 4 dimensões? Isso é uma coisa muito importante, Gonçalo, e a maneira de se fazer isso é através do que eu chamaria de no Brasil em particular, uma reforma curricular. Porque nos Estados Unidos, em particular, já existe isso. Eles chamam de educação por artes liberais. O que significa isso? O cara vai para a universidade, no Brasil, né, como na França, como na Itália em geral, você vai para a universidade, você entra para fazer, com 18 anos, 19 anos, você é advogado, você é médico, você é engenheiro, você é cineasta, já está lá, né? Tá, ufa. E nos Estados Unidos é completamente diferente. Você não entra para ser nada, você entra para a universidade e durante 2 anos você pode fazer vários cursos diferentes, de áreas diferentes, para entender melhor quem você é, em que canal você quer seguir. E só depois do 2º ano, no final do 2º ano, é que você declara qual vai ser o curso do seu bacharelado. Então isso daí faz o quê? Uma pessoa tem que entrar na universidade, você tem que diversificar o seu portfólio de cursos, entendeu? Você tem que, mesmo que você tenha interesse em se formar em química ou biologia, você vai ter que fazer cursos nas áreas humanas, em literatura, em filosofia, talvez psicologia, religião. Tem várias. Você tem que ser os pré-requisitos que você tem que. E isso cria o quê? Cria uma visão de mundo aberta. E para mim isso é um diferencial intelectual e emocional muito, muito grande. E é por isso que eu acho que os Estados Unidos ainda têm as melhores universidades do mundo. Porque quando você pensa de várias formas diferentes sobre a mesma pergunta, por exemplo, você me falou aí sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Você pode falar isso de uma forma tecnológica, você pode falar disso sob uma forma filosófica, você pode falar, bom, como que você moralmente vai usar esse tipo de tecnologia, né? Como que essa tecnologia vai afetar moralmente a sociedade moderna e como vai ser a implementação desse tipo de tecnologia esteticamente, né? Então você tem toda uma interface do programa com o usuário, etc. Então entram as artes e tal. Então eu acho que uma pessoa que é preparada dessa forma mais aberta intelectualmente, ela vai ter a capacidade de criar mais. E é por isso que Microsoft, Apple, Amazon, a Google, a SpaceX, todas as empresas vêm da onde? Dos Estados Unidos. Isso não é uma coincidência. Então, professor, assim, resumidamente, ser inovador significa também transitar bem por esses 4 campos. Você pode ser um técnico de uma dessas áreas, entendeu? Você pode ser um cara super ligado com um determinado tipo de filosofia e você sabe tudo sobre aquela filosofia ali. Você é o cara que mais entende de Nietzsche do mundo, entendeu? Ou tá lá, você é um grande conhecedor do Nietzsche. Isso é ótimo, fantástico. É importante ter pessoas assim. Mas é importante ter pessoas assim que, mas espera aí, o Nietzsche, como é que ele vai se aplicar no mundo moderno? Como é que, sabe, uma coisa mais
uma coisa mais diversificada, né? Uma pessoa que pensa de várias formas diferentes sobre a mesma questão. Quanto mais aberta intelectualmente, emocionalmente for a pessoa, mais criativa ela vai ser. Professor, o senhor falou da necessidade de uma reforma curricular, por exemplo. Eu ia perguntar para o senhor sobre outras reformas estruturais que o senhor, assim, acharia necessárias que fossem implantadas aqui no Brasil para que a gente conseguisse avançar um pouco em relação aos entraves que a gente tem para essa questão da inovação, né? Que outras mudanças mais de base o senhor sugeriria? Eu diria que um dos grandes problemas do Brasil é que, com raras, mas louváveis exceções, a educação pública não é competitiva. Então, o que acontece? Você tem as pessoas com maior poder aquisitivo, vão para escolas privadas, particulares, e aí pegam as vagas das melhores universidades. Sim. Ok, agora tem cotas para dar uma regulada nisso, mas mesmo assim existe uma disparidade aí, né? Porque isso não dá chance para as pessoas que têm vamos dizer assim, um poder aquisitivo menor, de competir com as pessoas que têm esse poder aquisitivo maior para estar na formação das profissões que vão dar o maior poder dentro da sociedade, em termos de controle, em termos econômicos, etc. Então, eu acho que se o Brasil não quer continuar sempre a ser uma economia de extrativismo, né, mineral, agropecuária, etc., mas de inovação tecnológica, a gente tem que investir mais nessa formação de jovens engenheiros, cientistas, técnicos, etc., né? Eu não vejo isso acontecendo. Pelo contrário, me parece que falta engenheiro no Brasil. Então é por isso que quando você vai na sua casa e você vê todos os equipamentos tecnológicos que você tem, não tem uma marca brasileira. Os carros também não tem nenhuma marca que eu saiba brasileira, são todos importados. Então cadê? Aí tem jatos da Embraer, tem. A Embraer até tem uns jatinhos que a gente pega toda hora e tal. Exploração de petróleo e águas profundas, que para mim deveria estar investindo em outras coisas, por exemplo, energia solar e eólica num território gigantesco feito do Brasil, mas Petrobras, eu não sei. E patentes em agropecuária, que o Brasil realmente domina nessa área, entendeu? Mas, então tem inovação na agro brasileira, não vou dizer que não tem. Mas uma coisa é você ser o celeiro do mundo, outra coisa é você estar dominando as tecnologias que controlam o mundo. Então o Brasil precisa investir numa revolução de formação de profissionais dessas áreas mais técnicas, ou continuar comprando de fora, né? Que é o que a gente faz. Uhum. Olhando ainda para a realidade brasileira, a gente tem a impressão que a inovação, esses avanços, eles acabam acontecendo em segmentos, em apenas algumas áreas da sociedade. Como fazer com que a inovação seja mais inclusiva, seja mais extensiva, assim? Não sei se esse o papel, a inclusão tem essa obrigatoriedade de ter um alcance maior ou não, é por nichos mesmo? Eu acho que não, eu acho que toda criança nasce cientista. Não interessa de onde você vem, se você está no meio da floresta amazônica, uma criancinha no Mami, ou se você está na Grande São Paulo, ou se você está, sei lá, no Cerrado. Toda criança nasce cientista, começa a fazer isso, joga bola, vê se quebra, não quebra. Isso é experiência, né? Só que o que acontece? Quando uma criança nasce cientista, ela vai precisar de laboratórios cada vez melhores para poder continuar fazendo essas experiências. Cadê os laboratórios? Né? Cadê a educação prática da física, da química, da biologia, da bioquímica, etc.? Nas escolas, muitas escolas, falta isso, né? Então você tem um afunilamento aí em que só aqueles que têm acesso a esse tipo de tecnologia vão poder se desenvolver dessa maneira. Então o que você pode fazer? Ampliar o acesso, incentivar, não é só o governo federal e estadual, incentivar a filantropia em direção à educação. A gente tem a Lei Rouanet, né, que fala da filantropia para as artes. Por que não a filantropia para a educação? Tem gente que faz isso, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann tem lá a Fundação Lemann, que faz um monte de coisas, existem outras e tal, mas falta um incentivo fiscal para que as pessoas realmente invistam cada vez mais numa educação
acessível, de alta qualidade para todo mundo. Para finalizar, professor, eu queria perguntar para o senhor a respeito de, assim, o senhor imagina a inovação, inteligência artificial, um pouco do que tudo que a gente falou nos próximos anos, assim, a curto e médio prazo, para onde a gente caminha? Tem duas maneiras de pensar sobre isso, né? Uma é dizer que a inteligência artificial vai ficar cada vez mais humana, né? Mais humanizada e tal, e eventualmente a gente tem aqueles cenários meio distópicos, assim, de fim do mundo. Ou você vai dizer que a gente vai, eventualmente, abraçar essas tecnologias novas da inteligência artificial, como a gente abraçou outras tecnologias no passado. Por exemplo, quando a internet surgiu, né, aquela coisa assim. E a gente vai aprender a usar elas de uma forma cada vez mais ética. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Quando foi desenvolvida a bomba atômica, né, em 1945, os Estados Unidos jogam a bomba atômica, 2 bombas atômicas lá no Japão, e aí começou essa corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem constrói as maiores bombas, né? Então chegou um momento em que, obviamente, essas duas potências tinham o poder de se destruir mutuamente, né? Várias vezes, e o resto do mundo junto, né? Então o que aconteceu? Construíram essas tecnologias e desenvolveram uma política, que eles chamam de política de detente, né? Em que você nunca vai fazer isso porque essa é uma guerra sem vencedores. Talvez o mesmo aconteça com a inteligência artificial. Você, com a inteligência artificial, tem a capacidade de, se você desenvolver ela cada vez, você tem a capacidade de paralisar um outro país. Se você controla os semáforos de São Paulo, o tráfego aéreo de São Paulo, as máquinas de banco, que você vai lá para pegar dinheiro, para saldo, não sei o que, você paralisa o sistema bancário e o sistema de transportes, você destrói um país. A guerra do futuro não vai ser feita com soldados. A guerra do futuro vai ser feita com tecnologias de drone, de robôs, de inteligências artificiais. E vai se chegar... Eu estou fazendo uma coisa meio de profecia, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque eu acho que vai chegar um momento, eu otimista aqui, em que essas tecnologias vão ficar tão poderosas que vão chegar no mesmo nível de aniquilação mútua que nós chegamos com as bombas nucleares. Então a coisa vai parar, porque se uma atacar a outra, as duas se destroem. Ou, se você quiser abraçar um cenário distópico, a gente se autodestrói mesmo e é o fim da civilização humana, e aí vai acontecer alguma outra coisa no planeta Terra. Eu prefiro apostar que não, que a sanidade no fim vai vencer, mas tem muita gente que acha que não é por aí. Mas então repara que esse cenário todo não é que as máquinas é que vão dominar os homens. É que nós, a humanidade, é que vai criar tecnologias capazes de se autodestruir. A bioengenharia é outro medo gigantesco, só fica falando de AI, mas a bioengenharia é uma coisa terrivelmente perigosa também, né? E a ameaça nuclear continua, ela está lá, sabe? É um equilíbrio muito instável. Mas eu espero que, eventualmente, o pêndulo político saia um pouco da onde está no momento, que é um momento muito, especialmente nos Estados Unidos, um momento extremamente difícil para a democracia, e que as coisas se reequilibrem mais uma vez. O senhor se disse otimista. Eu acho que se você tem 2 opções de viver, otimismo e pessimismo, ser pessimista é uma péssima ideia, porque você vai acordar todo dia de manhã derrotado. E que tipo de vida é essa, né? Então, eu prefiro ser um otimista, mas um otimista não um otimista passivo, um otimista ativo, entendeu? Um otimista que põe o pé no chão e vai marchando e vai tentando mudar o mundo da sua forma. Cada um de nós pode fazer essa diferença, e ser um pessimista e achar que o jogo já terminou antes de começar não é a minha escolha de vida. Perfeito. Professor Marcelo, de novo, eu queria agradecer a atenção do senhor. Obrigado pela entrevista. Assim, sempre um prazer ouvir suas palavras. Obrigado. Prazer, e vamos se ver lá na feira, né? Sim, isso que eu ia falar. Vai ser um prazer encontrar o senhor pessoalmente. Eu estou trazendo... Eu não sei se você viu a lista de meus convidados, mas só tem fera. Poxa, vai ser um prazer. Obrigado, professor. Valeu, Gonçalo. Um prazer te conhecer, viu? Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Até daqui a pouco. Até. Obrigado por nos assistirem e continuem acompanhando essa série de entrevistas com pensadores e cientistas sobre o conceito de inovação nas redes sociais do Estadão. Um abraço e até a próxima.